E como primeiro orador teremos Gustavo Carona. Gustavo, vamos a isso? Preparadíssimo? Eu tinha mais ou menos 15 anos quando tive uma conversa com a minha mãe e disse-lhe assim: eu quero salvar o mundo. Claro que aquilo que se passou na cabeça dela foi: nem sabes fazer a cama e vais querer salvar o mundo. Mas eu estava a passar provavelmente o maior desgosto amoroso da minha vida, que foi um desgosto com a minha própria vida. A minha vida era o desporto, a minha paixão pelo desporto, neste caso pelo bodyboard. Ainda para mais eu era bom e tive um problema nas costas. E o facto de ter sido obrigado a desistir da minha vida, dos meus sonhos, foi tão doloroso como transformador. Eu agarrei-me àquela dor e transformei em motivação. Vontade de ser médico, vontade de fazer a diferença. Eu não sei muito bem quem é que eu sou, mas sei muito bem quem é que eu quero ser. Eu quero ser boa pessoa, quero ser humilde, quero ser modesto e, se tivesse sorte, ser feliz. Aquilo que pode eventualmente ser interessante para vocês saber sobre mim é que eu sou médico, tenho a especialidade em anestesia e cuidados intensivos, sou do Porto, como dá para ver pelo sotaque, e já fiz 12 missões humanitárias. Daqui a 2 semanas vou para a minha 13ª. Quase sempre em zonas de conflito, não é por acaso, é porque são as maiores catástrofes humanitárias dos dias de hoje. Congo, Afeganistão, República Centro-Africana, Iémen, Síria, Iraque, Faixa de Gaza, Burundi, se calhar estou-me a esquecer de alguns. Alguns deles estão milhões de pessoas neste momento a sofrer e eu acho que o foco da nossa atenção emocional não deveria se calhar ser exclusivo para estas zonas do planeta, mas deveria certamente agarrar muito mais da nossa atenção. Eu lembro que uma vez eu estava na minha 2ª missão, que foi na província do Noroeste do Paquistão, talvez o sítio mais longínquo em que eu já estive, não em termos de quilómetros, mas em termos emocionais, pelas diferenças culturais, pela interpretação da religião, o fundamentalismo, o extremismo, também pela pobreza, pela subeducação em quase todos os meios. Eu tinha acabado de chegar e curiosamente estava a reencontrar um amigo meu, um cirurgião russo, com quem já tinha trabalhado anteriormente. Foi um momento super emotivo, partilhamos já histórias de sangue, suor e lágrimas, literalmente, algumas felizes, outras tristes. E ele disse-me assim: eu vou agora ao hospital, queres vir? Eu, claro, acabado de chegar, tinha feito uma viagem de carro de 5 horas pelas montanhas adentro, na terra de onde vem a Malala, Prémio Nobel da Paz, em 2014, uma zona muito bonita e de gente também muito bonita. E eu chego ao hospital, o meu amigo Yaroslav estava a fazer as suas observações médico-cirúrgicas e eu estava assim no serviço de urgência, literalmente a observar aquilo que para mim era um museu a céu aberto, aqueles homens de barba comprida, pintadas de hiena, chapéu à talibã, as mulheres todas de burca, e eu assim a tentar perceber em que mundo é que eu tinha acabado de aterrar. E de repente vejo uma criança que está com sinais de dificuldade respiratória evidentes. Eu percebo rapidamente que aquela criança precisa de atenção. Quem é que está a tratar desta criança? E tal, e não sei quem. Ninguém sabia quem eu era, nem eu sabia quem eram os médicos ou os enfermeiros. Começo a trocar impressões. A criança parece que tem um objeto estranho. Aquela história cheira-me um bocadinho a esturro. E eu friamente disse: estetoscópio. Eu escuto a criança e disse: ela está a ter, parece-me que um ataque de asma muito grave. Não, e tal, eu acho que não. E eu começo a tratá-la nesse sentido. Melhora um bocadinho. Mas a criança está literalmente a morrer. Tem 2 ou 3 anos. O pai ao lado, a preocupação era claramente proporcional ao estado clínico da criança. E eu insisto no tratamento até que ela melhora um bocadinho, ainda assim eu preciso fazer uma coisa que é típica de um anestesista, intensivista, que é meter um tubo na traqueia, ligá-lo ao ventilador para ter respiração artificial, porque senão a criança ia morrer. Mas nós não temos cuidados intensivos, por isso eu sou obrigado a enviar esta criança para outro hospital, numa cidade maior, onde isto eventualmente seria possível. Estou eu a chegar a um mundo onde eu desconhecia, não sabia quem é quem, e treino um enfermeiro, te fazes assim, ventilas assim, se for preciso dares este medicamento, tens o meu número de telefone, qualquer coisa e tal. A criança melhorou substancialmente, o pai olhou para mim, fez-me promessas de vida eterna e que Allah ia olhar para mim para sempre, o que sabe sempre bem ouvir. E eu fui dormir já quase como um herói daquela missão. Acabei de chegar, salvei a vida a uma criança. Os meus colegas já me tratavam por herói, que eu ainda nem os conhecia, pai e tal, saber de lá. Eu chego no dia seguinte ao hospital e vou imediatamente ter com o enfermeiro. Então, como é que correu a viagem?
Pá, a viagem correu bem e tal, não teve nenhum problema com a ventilação, mas chegamos lá à porta do hospital e a família era pobre, não tinha dinheiro para pagar, retiraram-lhe o tubo, a criança morreu. Bem-vindos ao meu mundo. Também na província do noroeste do Paquistão, onde o grosso do nosso trabalho era a maternidade, aquilo que para nós é uma coisa quase inexistente, que é uma mulher morrer no parto ou uma criança morrer à nascença, nestes locais, é o nosso dia-a-dia. E há uma vez que me chamam para a maternidade, uma médica com quem, uma ginecologista espanhola, que me chama Gustavo, uma mulher que está a morrer, anda rápido. Eu vou rápido, só que eu chego à porta da maternidade, que é um mundo exclusivo de mulheres. Eu arrisco-me a dizer que não há nenhum ponto no planeta onde a desigualdade de género seja tão vincada como aqui nesta região do planeta. Eu não posso entrar na maternidade, é só mulheres em trabalho de parto, é só mulheres enfermeiras, médicas, guardas, auxiliares, é só mulheres. Um homem não pode entrar, independentemente do facto de a mulher estar a morrer. Eu deixei-me entrar, ela está a morrer, chamaram-me, e as mulheres guardas a dizer, não podes entrar. E disse ao Patrícia, eu conseguia falar com ela, não me deixam entrar, eu gostava rápido, ela está a morrer. Começam a tapar as mulheres todas que estão em trabalho de parto, e eu, finalmente, passado 2 ou 3 minutos, deixam-me entrar para fazer uma coisa que é muito difícil, mas é muito simples para quem já tem a experiência, a frieza que eu tenho, que é, essa mulher está morta. Foi a única ajuda que eu pude fazer naquele momento, foi ajudá-las a tomar a decisão, elas estavam em compressões, em manobras de ressuscitação, e eu sabia que era demasiado tarde. Mas depois a Patrícia disse-me assim, olha, poderias fazer uma formação para capacitá-las. E eu, ok, mas também sabes que isso não é possível, um homem não pode estar na mesma sala com um conjunto de mulheres. Ok, vamos ver e tal, se está aqui de alguma forma. Por isso foi possível. 30, 40 mulheres, portas abertas, eu como único formador, quase todas enfermeiras parteiras, outras enfermeiras de outras zonas do hospital, e eu a falar sobre ressuscitação cardiopulmonar, sobre prevenção de paragem cardíaca, reconhecimento de sinais de gravidade, como salvar vidas, adaptado às circunstâncias em que nós lá estávamos. Só que eu estou a falar para uma sala, como qualquer pessoa que tenta, não é, passar uma mensagem, cruzo os meus olhares, tento interagir e nada. Ninguém comunica comigo, seja de uma forma verbal, não estão de burca, mas estão de cara tapada, de alfinete, onde só se vê mesmo uma frincha dos olhos, e eu estou a falar com 30, 40 vultos. Eu não sei quem são aquelas pessoas que estão ali à minha frente. E eu tentei puxar dentro daquilo que me pareceu culturalmente aceitável, têm dúvidas, estão a perceber? Nada. Não há uma resposta, não há uma interação. E eu confesso que fiquei bastante triste, bastante frustrado. Deixo a minha querida mãezinha a chorar no aeroporto e não sei até que ponto é que estou a ter algum impacto aqui real nesta zona do planeta. E passei um dia realmente incomodado. E depois chego ao final do dia, a jantar já em casa, e a Patrícia disse para mim, Gustavo. E o que é que foi, Patrícia? Correu bem? E pá, eu sinceramente não sei muito bem. Elas adoraram. E é aqui o segredo. O meu trabalho como médico é muito rápido, fácil, não é de ver qual é o produto que eu estou a vender, mas é na formação, é na educação, é no lugar de conhecimento, é no contacto entre os povos que nós podemos realmente fazer a diferença e tentar eventualmente salvar o mundo ou aproximar-nos disso. De uma vez que estava na República Democrática do Congo, é a pior guerra desde a Segunda Guerra Mundial. Mais de 5 milhões de pessoas já morreram na República Democrática do Congo. E, no entanto, quase nunca falamos sobre isso. Porque não são gente, não nos interessa. O sofrimento e a morte destas pessoas, para nós, não nos interessa. Mas para quem lá esteve, passam a ser pessoas tão importantes como vocês, como eu, como até a minha querida mãezinha, porque eu acredito que todas as vidas têm o mesmo valor. É um país também muito bonito, muito montanhoso, muito verde. E é no meio deste cenário algo triste, mas também belo, no que diz respeito ao ponto de vista de um viajante, que eu tenho uma história clínica muito forte. Chama-me ao hospital num domingo, era o meu suposto único dia de descanso, mas acho que nunca verdadeiramente aconteceu. Um pós-parto, uma hemorragia pós-parto, de um 10º filho, uma mulher que já tinha 30 e muitos anos, e eu mal entro no bloco operatório, o ritmo dos pip, 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 um ouvido treinado, eu percebo muito rapidamente que aquela mulher está às portas da morte. Tentamos controlar a hemorragia,
é impossível, é necessário retirar o útero, muitas transfusões, muitos fluidos, eu a tentar fazer tudo o que sabia e o que não sabia, e chego ao final da cirurgia a um momento muito difícil, que é desconectá-la do ventilador, porque nós não temos cuidados intensivos, por isso não podemos mantê-la ventilada durante horas ou dias. E naquele momento, paragem cardíaca. Eu salto para cima dela, literalmente, pum, 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 estou ali horas, eu sinto o meu suor a pingar em cima das minhas mãos, em cima dela, até que aceito o inevitável, morreu. O que me dói nesta história é que é dos poucos momentos na minha vida que eu olho para trás e sinto, eu acho que podia ter feito melhor. Eu fui para casa, não sinto um sentimento de culpa puro e duro, não acho que errei, mas sinto que eu podia ter feito melhor. Isto foi há 10 anos. Eu hoje em dia também sou um bocadinho mais crescido como médico. Mas ainda sofro, ainda me lembro. Mas a mensagem que eu quero transmitir é que o que me valoriza em relação a esta história é que eu ainda sinto que consigo pensar com o coração. Passado muitos anos, passado muitas missões, se torna difícil, e eu acho que é das coisas mais importantes na nossa vida é que nós consigamos pensar com o coração. Estava eu no sul do Afeganistão, outra guerra quase não falada na altura, mas já está em guerra há 18 anos, se contarmos pós-Torres Gêmeas, se formos um bocadinho mais honestos, são cerca de 40 ou 50 anos de guerra. E que é um país também lindíssimo, do ponto de vista de beleza natural, cultura, 3 milénios de história, e uma guerra que faz empobrecer, que faz enfraquecer aquela gente, mas que tem um carácter francamente inspirador. Eu um dia estava no bloco operatório, criar laços com a minha equipa, a beber um chai, que nós bebíamos para aí 5 ou 10 vezes ao dia, quando de repente, a meio da manhã, ouve-se assim, BUM! E eles muito friamente, it's a bomb. E eu fiquei assim sem saber o que havia de fazer, e tipo, continuo a trabalhar, não, a atitude deles parecia calma, de quem já viu isto muitas vezes. Eu sabia que isto ia acontecer em algum momento, estatisticamente. A probabilidade era muito grande, mas nunca estamos preparados até que nos aconteça. E naquele momento eu começo a pensar, espera aí, eu tenho que pensar nas regras de segurança, se calhar tenho que me juntar à equipa, pode haver muitos feridos e tal. E começo a aproximar-me do serviço de urgência e vejo toda a cidade em alvoroço, a tentar entrar no hospital, ou a trazer feridos, ou a tentar perceber se os seus entes queridos são feridos, estão vivos, estão mortos, e é um cenário assim apoteótico e apocalíptico, e eu naquele momento congelo também a ver aquela nuvem de fumo, aquele cogumelo que se vê assim no ar a crescer, que fica parado no ar estático, e o meu coração congelado. O que é isto? Que mundo é este? E depois de nós fazermos aquilo que é o mais importante, fazermos uma triagem pela gravidade dos feridos, aqueles que precisam de intervenções imediatas, os que morrem, aqueles que não precisam de grande coisa, eu dou por mim a tratar de uma criança que estava cheio de estilhaços no corpo, essencialmente nas costas, provavelmente apanhou a explosão por trás, tinha 10, 11 anos, e tinha pedaços de roupa queimada, pedaços de pedra, pedaços de madeira, tudo cravado na sua pele, e eu dou por mim a ajudá-la, a limpar-lhe as feridas, a retirar. E aquilo que eu vejo nesta criança é aquilo que nós já às vezes vimos em imagens da televisão, mas sentir aquilo ao vivo foi para mim demasiado forte. É uma criança que lhes caem as lágrimas pelo rosto, mas não chora, não grita, não tem expressão de sofrimento. As expectativas de vida desta criança fizeram com que o normal para ela, para nós, seja uma completa aberração. E em que momento, não é, que nós permitimos a que no nosso planeta, a nossa família, na nossa casa, existam pessoas que estejam tão pré-programadas para um sofrimento atroz. Curiosamente foi a pensar neste rapazinho que eu escrevi a minha carta para um livro que eu compilei uns anos mais tarde. Este livro chama-se 1001 Cartas para Mossul. Mossul é a segunda cidade do Iraque, no norte, e vocês provavelmente estiveram atentos nas notícias, foi ocupado pelo Estado Islâmico durante cerca de 3 anos, e a reconquista, a libertação da cidade por parte das forças iraquianas, com ajuda internacional,
Foi provavelmente a pior batalha dos últimos tempos. 50 mil pessoas morreram em 9 meses, 2 milhões de refugiados só daquela zona, centenas de feridos, milhares de mortos pelas doenças oportunísticas, há fome e há sede. E eu, antes de partir para esta missão, em Mossul, em plena guerra, lembrei-me de materializar uma ideia que eu acredito muito, que aquilo que eu faço em meu nome, mas faço em nome de quem acredita, da minha família, dos meus amigos, todas as pessoas que acham que este é que é o caminho, que enviar mais bombas se calhar não será a melhor solução. Vamos enviar amor, esperança, compaixão, humanidade. Então eu fui ao meu Facebook e disse: pá, eu vou para o Mossul, passa-se isto e isto, e como eu não posso levar roupa, comida, e eu não posso fazer com que as bombas deixem de cair, mas eu posso lhes dar o meu coração e o vosso, se vocês quiserem. Escrevam, desenhem, tudo aquilo que possa ser feito num livro, que eu depois prometo que faço chegar a Mossul. E depois fiquei à espera, a ver o que é que acontecia. Que ideia tão estúpida. Até que caiu a primeira mensagem. Eu tinha criado um e-mail para esse efeito. Uma mensagem de uma menina de 18 anos que se chama Matilde, que me diz assim: eu não sei quem vocês são, eu nunca vos vi, mas sei que vocês estão a sofrer coisas horríveis, e eu quero vos dizer que de um ponto do planeta, do nosso cantinho, à beira-mar plantado, muito pacífico, quero-vos dar o meu coração, a minha esperança, a minha compaixão, porque eu acho que vocês são exatamente iguais a mim. E eu, quando recebi aquela primeira carta, pensei: já está ganho. Já fizeste uma coisa muito bonita. Já valeu a pena perderes a vergonha e expor-te nas redes sociais para isto. Mas depois chega a carta da minha mãe. Que é a atriz principal na maioria das minhas histórias. E que me diz assim, ou que me diz não, que diz à população de Mossul: qualquer mãe quer proteger o seu filho, qualquer mãe quer ver longe de perigos, mas quando eu vejo nas notícias aquilo que vocês estão a passar, eu fico contente por dar o meu contributo, permitindo que o meu filho vá dar a sua experiência médica a quem mais precisa. E nós percebemos que foram 250 cartas de crianças, de jovens, de ilustres desconhecidos de todo o país e além fronteiras. Eu traduzi para inglês e traduzi para árabe. Traduzi não, arranjei uma equipa de voluntários que o fez. E consegui que a Mossul chegassem 500 livros, que depois se tornou numa apresentação de um evento que ganhou uma vida própria. Eu, entretanto, já estava na República Centro-Africana e estavam milhares de pessoas a refletir sobre a bondade que este projeto, que esta ideia fez transportar essencialmente Portugal para uma das zonas do planeta que estava a sofrer mais e ainda está, infelizmente. Por isso, se nós percebermos o poder que cada um de nós tem, o poder da nossa individualidade, e se afinarmos um bocadinho a nossa empatia, percebemos que conseguimos fazer coisas absolutamente mágicas que fazem sem dúvida acontecer. Eu lembro-me também que estava na República Centro-Africana, já lá estive 2 vezes, e sempre que eu digo aos meus amigos: então para onde é que vais agora? Porque as outras nunca chegam. Qual é a próxima? Pá, vou para a República Centro-Africana. Pô, onde? Eu, República Centro-Africana. Mas como é que se chama o país? República Centro-Africana. Uma das maiores catástrofes, uma história bem típica africana, pobre, esquecida, violência sexual, crianças soldado, taxas de mortalidade elevadíssimas, tido como talvez o país mais pobre, mais problemático do mundo. E nós estávamos a trabalhar numa maternidade. Começamos pela base e era na capital. E há um momento em que durante a noite acontece uma cirurgia, uma cesariana de uma criança morta. Acontece milhares de vezes. Já nem pisco os olhos quando esta informação me chega ao coração. Mas quando eu chego ao hospital de manhã, juntamente com o ginecologista que era brasileiro, começamos a perceber que ela está francamente mal. Que ela está a sangrar. Mais transfusões, outra cirurgia. Novamente retirada do útero para controle da cirurgia e mais transfusões, mais transfusões, mais transfusões e a mulher quase a morrer. A certa altura, ela estabiliza lá um bocadinho, coincide mais ou menos com o nosso recolher obrigatório, que é ao final da tarde, e eu vou para casa, mas sempre agarrado ao telemóvel. Até que um dos enfermeiros centro-africanos, responsável também pela anestesia,
liga-me e isto numa conexão péssima, ainda para mais em francês, que não é propriamente a língua onde eu me sinto mais confortável. E eu, o quê? Não estou a perceber. E ele, está pior, eles vão operar. Eu, não pode, não operem, não. Vou já para aí. E liguei ao meu colega, fomos a correr para o hospital e os médicos centro-africanos queriam operá-la. Eu disse, não, mas calma, vamos pensar. Eu acho que ela não está a sangrar porque tem um vaso, uma artéria, uma veia a sangrar. Eu acho que ela tem uma doença da coagulação pelas múltiplas transfusões que já fez. Eu tinha uma convicção muito forte, mas não tinha certeza nenhuma absoluta. Só que senti que eu estava a pôr o meu pescoço debaixo da guilhotina ao dizer, não vamos operá-la, vamos fazer assim. Então a forma de tratar esta doença da coagulação é com a transfusão de sangue fresco, sangue que não foi ao frigorífico, tem que ser recolhido do dador e dado imediatamente, o que às 8, 9 da noite na República Centro-Africana não era fácil. Eu fui ao laboratório e falei com o técnico do laboratório, quero as transfusões, eu não me interessa se tens que acordar o teu pai, a tua mãe ou o Presidente da República, eu quero a merda do sangue. E ele ficou assim meio a tremer, entretanto chegam as transfusões. E aquilo há uns testes imediatos para ver se o sangue é compatível, apesar do grupo sanguíneo já estar testado. E aquele teste dá positivo, o que quer dizer que a transfusão não é compatível. E pode haver uma reação transfusional. Eu pensei, agora já foi só um dia de decisões difíceis, vamos transfundir. E ele, não podemos, é ilegal. Eu assumo a responsabilidade. Ela já recebeu tantas transfusões que a probabilidade deste teste já não ser propriamente preciso é elevadíssima. Eu, como médico, assumo uma responsabilidade. Eu já tinha assumido a anterior, estava disposto já a pôr o meu pescoço ainda mais dentro da guilhotina. E fui para casa, agarrado ao telemóvel, a pensar, e meu Deus, isso eu estou errado, não é? Provavelmente mandou-me embora, se calhar tiro uma licença de ser médico depois de uma decisão destas. E no dia a seguir, eu chego ao hospital e ela estava viva e estava muito melhor. E para já tinha razão, que é sempre uma coisa bonita, não é? Mas esta história é bonita porquê? Porque eu vim a saber que esta rapariga era ela enfermeira parteira, num país onde os recursos humanos são dos mais pobres do mundo. Por isso eu salvei uma vida, eu e a equipa, que por sua vez salva centenas de mulheres e milhares de crianças. E às vezes nós não percebemos que o bem que nós fazemos multiplica-se, é exponencial, é infinito. O facto de gostar de ser médico levou-me a ver coisas inimagináveis e por isso conto histórias para que vocês possam ter o vosso coração onde eu já tive o meu, para que se possam sentir um bocadinho mais próximos dos verdadeiros problemas, mas espero que se sintam acima de tudo mais próximos da solução. Muito obrigado. Permitam-me que dê um abraço ao Gustavo por nós todos, está bem? Uma salva de palmas para ele.